Olá, alunos do sexto ano C. Aqui é o professor Jorge, mais uma aula aí de matemática. Então, para essa semana, nós iremos trabalhar aí a parte de múltiplos e divisores de um número. Então, no caso, a parte de múltiplos de um número. Como podemos entender o que seria múltiplo de um número? Vamos supor, listemos os 12 primeiros múltiplos, no caso de 2. Para isso, temos que multiplicar o número 2 pelos 12 primeiros números inteiros. Ou seja, os 12 primeiros números inteiros, porém, vamos desprezar aí o zero, tá? Então, multiplicamos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no 12. Então, pela tabuada, nós já sabemos, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 11, 22. E 2 vezes 12, 24. Então, nós montamos aí apenas com os 12 primeiros múltiplos. Porém, essa sequência de múltiplos de um determinado número, ela é infinita, tá? Então, no caso, aqui notem que para formar essa sequência, eu só fui, então, ou posso multiplicar ou também somando de 2 em 2, tá vendo? Aí formamos uma sequência de múltiplos de 2. Agora, vamos ver aí uma sequência de múltiplos de 4. Então, quando apenas falar assim, ó, monte uma sequência dos números múltiplos de 4. Como não tem uma quantidade, eu termino aqui com reticências, porque eu sei que a sequência de múltiplos de um determinado número vai ser infinita, né? Então, no caso, o múltiplo de 4, os números que são múltiplos de 4, começa primeiro pelo próprio número 4, né? Por quê? Porque eu fiz a tabuada. 4 vezes 1, 4. Aí depois 4 vezes 2, 8 e assim por diante, né? Vezes 3, 12. Aí vezes 4, 16. Vezes 5, 20. É, vezes 6, 24. Vezes 7, 28. Vezes 8, 32. Né? Vezes 9, 36, vezes 10, 40, vezes 11, 44, vezes 12, 48. E assim por diante. Eu posso multiplicar por 13, por 14, e assim vai. É infinito. Agora vamos ver aí uma sequência dos números múltiplos de 5. Então, esse é o mais fácil até, né? A tabuada do 5, bem simples, só contarmos de 5 em 5. Né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. Né? 50, 55. Perceba então, nada mais é, quando falamos os números múltiplos de um determinado número, é apenas o resultado de um produto, né, dado por esse número destacado vezes um outro número inteiro. Né? Aí eu consigo determinar um número múltiplo pertencente, no caso, à sequência do 5, né? Nesse caso. Daí, nós temos aí dentro dos múltiplos, né, de um número, o múltiplo comum. Múltiplo comum significa o quê? É aquele número que se repete numa sequência e em outra. Então, por exemplo, eu selecionei aí, né, eu peguei aí a sequência dos múltiplos de 4, né, e a sequência dos múltiplos de 5. Eu posso utilizar 3 sequências, 4 sequências, infinitas sequências. Né? Eu escolhi só essas duas. Então, qual seria os múltiplos comuns, no caso, desses dois valores? Tá? Entre 4 e 5. Quais são os múltiplos comuns? Então aí eu vou observar, né? Aonde vai estar repetindo, né? Então, ó, por exemplo, o 4 aqui, ó, ele aparece só na sequência do múltiplo de 4. O mesmo acontece aqui, ó, o 5 só aparece na sequência do múltiplo de 5. Então observa, ó, 10 não repete, 8 não repete, 12 não repete, tá vendo? 15 também não,
16 também não. Porém, ó, o 20 ele aparece tanto na sequência dos múltiplos de 4 quanto na sequência do múltiplo de 5. Então, 20 é múltiplo comum de 4 e 5. Então, ele já é o primeiro aqui, ó, o primeiro múltiplo comum que aparece. Depois eu vou observando, ó, 24 não repete, 25 também não, 28 não, 30 não, 35 não, 32 não, 36 também não, ó. Mas o 40 sim, tá vendo? Então, logo, o próximo múltiplo comum de 4 e 5 é o próprio 40, né? Apareceu nos dois. E assim por diante, né? Como aqui eu selecionei só alguns números, múltiplos de 4, múltiplos de 5, eu só encontrei esses dois. Mas se eu seguir em diante aqui, eu vou encontrar infinitos múltiplos comuns. Então, da mesma forma que os múltiplos de um número é formado por um conjunto infinito, nos múltiplos comuns também irá formar um conjunto infinito, né? Daí, nós teríamos então o mínimo múltiplo comum, tá? Então, nesse caso, mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Então, sempre quando falar assim no exercício, calcule o MMC dos números tal, tal, tipo 2, 4 e 5, que é o caso aqui, né? Então, seria o mínimo múltiplo comum entre esses três valores, né? Eu posso, no mínimo, para achar o mínimo múltiplo comum, eu tenho que achar de dois valores, tá? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, entre 4 e 5, mas também posso encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 valores, de 4 valores, infinitos valores, tá? Sempre o mínimo que eu vou estar achando é entre dois valores. Então, no caso, eu já tenho aqui formado as sequências de múltiplos de 2, múltiplos de 4 e múltiplos de 5. Logo, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC de 2, 4 e 5, resultou em 20. Por que 20? Porque ele é, quando falamos mínimo, é o menor. Então é o menor múltiplo comum que aparece aí, ó, faz parte das três sequências. Então, ó, pode ver, o 20, ele é o primeiro valor a se repetir nas três sequências. Logo, ele é o menor, né? Nós temos outros valores que irão se repetir, né? Se eu for mais adiante, eu vou encontrando infinitos. Mas quando trata-se de mínimo múltiplo comum, eu vou estar falando só de um valor apenas, né? O menor de todos. Então, aqui no caso, o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5 é o 20. Então, para encontrarmos, né, eu formo as três sequências, múltiplos de 2, múltiplos de 4 e múltiplos de 5, e observo qual é o menor número que se repete nas três sequências. Então, está aqui. Seria o 20. Daí, além dos múltiplos, né, de um determinado valor, eu tenho também os divisores de um número. Então, por exemplo, o divisor do 2 é 1 e 2. Por quê? Eu só consigo ter uma divisão exata, né, ao dividir 2 por 1, que vai resultar em 2, e 2 por 2. Já se eu dividir 2 por 3, por exemplo, eu já não vou achar uma divisão exata, né? Inclusive, 2 é menor que 3, né? Então já vai dar um número menor que 1, não vai dar um valor inteiro, né? Depois, os divisores do número 3, né? Então o 3 ele é divisível por 1. Se eu tentar dividir 3 por 2, vai dar 1,5, então já não é um número exato, né? Mas o 3 ele é divisível por 3. Então tá aí, ó, número exato. Então logo os divisores de 3 é 1 e 3. Aí eu vou pegar lá, né? Quanto maior for o valor, maior vai ser o número de divisores, maior vai ser formada essa sequência de divisores desse número. Então, por exemplo, o número 20, eu consigo dividir por 1, né, que vai dar o próprio 20, consigo dividir por 2, que vai dar 10, não consigo dividir por 3, né, não vai dar uma divisão exata, mas consigo dividir por 4, que vai resultar em 5. Logo, eu consigo dividir por 5, que vai resultar em 4. Daí, não consigo uma divisão exata de 20 por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, mas consigo por 10. E também consigo dividir por 20, né? Então, os números maiores que 10
e menor que 20, nesse caso, nesse intervalo, não consegue chegar numa divisão exata, caso eu utilize como divisor de 20. Tá? Então, esses são os valores que eu chamo de divisores, ao qual eu efetuar essa divisão, eu consigo chegar num resultado exato. Percebam também o seguinte, né? Ao multiplicarmos os extremos, eu chego nos resultados 20, né? No resultado 20. Então, por exemplo, ó, 1 vezes 20, 20. Ou 2 vezes 10, 20. E 4 vezes 5, 20. Então, também é uma forminha de se provar se eu estou fazendo aí completinho essa sequência. E também, essa sequência dos divisores, né? No caso, diferente dos múltiplos, ela é uma sequência finita, né? Ela tem fim. Né? Então, chega num caso, o maior divisor sempre vai ser ele mesmo. Né? Então, quer dizer, o maior divisor de 50 é o próprio 50. Então, para nele mesmo. Tá? Daí, falamos de divisores. Eu consigo chegar, então, no máximo divisor comum. Né? Máximo divisor comum? Bom, divisor comum é aquele divisor que se repete em 2, em 3 ou em 4 sequências, independente. Né? Tem que ser no mínimo em 2 sequências. Então escolhemos aí. No caso, eu vou falar o maior divisor comum, quer dizer, o maior divisor que aparece em 2 sequências, nesse caso. Né? Então, o MDC de 20 e 30 que eu escolhi. Então, eu tenho aqui uma sequência de divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Né? Depois, eu tenho uma sequência de divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Nesse caso, qual seria o maior divisor? Né? O maior divisor comum, né? É o maior que vai aparecer nas 2 sequências. Então, por exemplo, o 2 aparece, tá vendo? Só que ele não é o maior de todos, tá vendo? 4 não repete nas 2. O 5 repete nas 2? Repete. Só que ele ainda não é o maior divisor. Ele é um divisor comum, né? De 20 e 30, mas não é o maior, né? Não é o máximo divisor, né? Aí, percebemos que o 10, ele é o maior, né? Porque depois do 20, ele não aparece na sequência dos divisores de 30. Então, 10, ele aparece tanto na sequência dos divisores de 20 e dos divisores de 30. Logo, o 10 vai ser o MDC, também conhecido, né? O máximo divisor comum de 20 e 30. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí para que vocês entendam. Eu vou passar também a atividade para essa semana. Então, bons estudos a vocês e uma boa semana.